Queria te convidar a abrir o seu coração. Queria orar com vocês. Sei que foi um momento muito bom, descontraído, um ensino poderoso. Mas eu sei que o Senhor tem algo e eu não queria que você perdesse nada hoje. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos orar. Pedir para o Senhor que toda distração vá embora nesse momento. Que tudo aquilo que nos tira do propósito, Senhor, nós queremos desconectar de tudo dessa terra nesse momento. Se for preciso, vamos desligar os nossos celulares nesse momento. Que nada, nem uma notificação, nada venha tirar o propósito daquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Estamos vindo de dias de oração, de jejum, e nós cremos na sensibilidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é cavaleiro, e ele só toca aqueles que desejam e aqueles que aceitam. Por isso nós te damos total liberdade nessa manhã, para que o Senhor venha falar conosco. Que não venham ser apenas informações, mas que nós possamos viver a palavra revelada de uma maneira que nós nunca mais venhamos ser os mesmos. Por isso nós te damos liberdade nessa manhã, que o teu Santo Espírito venha nos tocar, venha nos ensinar. E nós possamos sair daqui totalmente transformados. Nós queremos que nessa manhã há um ambiente aberto, onde os céus estão abertos e onde a presença do Senhor se faz manifesta, a cura, a milagre, onde a glória do Senhor se revela, tudo é transformado. Por isso, Senhor, nós não queremos estar aqui de qualquer maneira, mas nós queremos com reverência, com amor, prestar um culto ao Senhor, continuar prestando um culto ao Senhor. Por isso nós te damos total liberdade, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, irmãos, hoje nós estamos no último dia dos 7 dias de oração, jejum e oração, e mais intensamente falando nas últimas 40 horas, onde desde sexta nós estamos reunidos aqui e buscando mais a presença de Deus. E eu entendo perfeitamente que nem todos vêm, porque de fato é só aquele que está interessado a matar a sua carne, aquele que está disposto a renunciar a algo. E nesse momento eu creio que o Senhor tem feito algumas coisas, porque quando nós anulamos o nosso eu, nós buscamos a presença de uma maneira diferente, com certeza algo é transformado, algo é mudado. E por isso, nessa manhã, eu quero que você tenha essa liberdade de abrir seu coração totalmente, de deixar o Senhor fluir sobre a sua vida de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sobrenatural, onde nós íamos clamar pela presença. E eu creio que uma das maneiras que nós viemos viver de fato o propósito de Deus mais intenso é através da revelação. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6, ele diz assim: Ele nos capacitou, Ele quem? O Senhor Jesus, Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. Porque a lei escrita, ela termina em morte, a letra mata, versão NVI. Mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Diante dessa palavra, irmãos, Paulo está nos ensinando algo muito importante. Repita comigo assim: conhecimento é na mente, revelação é no Espírito. Conhecimento sem revelação é só informação. É por isso que Paulo está dizendo assim, ele não está anulando a importância do conhecimento da lei. Ele não está anulando a importância do conhecimento bíblico. Mas o que Paulo está nos alertando é que apenas conhecer a palavra e não ter revelação sobre a palavra se torna só informação. Ao ponto que nós vemos hoje muitas pessoas conhecendo sobre Jesus, mas não vivendo sobre Jesus. E esse é um grande perigo. Por isso que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque só informação sem revelação, irmãos, nada muda. O que vai mudar a nossa vida de fato é a presença. O que vai mudar a nossa vida de fato não é apenas ter informações, mas é ter a presença.
de uma forma mais intensa. Porque só conhecimento, irmãos, mata. E tanto é que a prova disso, nós vemos tantos teólogos tão inteligentes perdendo o temor e a presença. Por quê? Naquela sede, naquela fome de buscar mais informação, mais conhecimento, mais entendimento, se tornou tão crítico que quis entender tanto sobre Deus e parou de acreditar em Deus. Nós não estamos aqui para entender Deus, nós estamos aqui para viver o propósito dele. E a Bíblia mesmo nos ensina que nem todos os mistérios da vida nós vamos entender. Por isso o grande desafio da vida de Deus não é entender, mas é ter o conhecimento revelado da palavra e confiar e viver. Nem tudo que nós esperamos nós vamos ter, irmãos, e está tudo bem. Mas a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos a não viver um conhecimento frio e literal, onde se torna só informação. Mais uma vez eu repito, eu não estou anulando o conhecimento. Nós temos escola bíblica, nós aprendemos e nós valorizamos o ensino bíblico. Mas nós não podemos ser apenas pessoas críticas que conhecem da palavra, mas não vivem a palavra. A revelação é o que muda tudo. É o conhecimento sem revelação, ele é apenas uma informação vazia. Mas a grande questão, depois, lição de casa, Romanos capítulo 6, ele fala sobre ser liberto do pecado. Leia na sua casa, Romanos capítulo 6. E é interessante, nós vamos aprender que ele nos ensina a viver uma novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Algo tem que ser mudado quando a gente tem a revelação da palavra. Viver em novidade de vida é o Douglas de hoje não pode ser o mesmo Douglas de ontem, porque algo tem que mudar na minha vida. A cada dia eu tenho que ter um encontro com Jesus. A cada dia eu tenho que ter uma experiência com Jesus, porque senão eu sou um sério candidato, corro um sério risco de me tornar o mesmo Douglas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, quando eu não conhecia Cristo. O grande desafio, irmãos, não é só buscar informação, mas é como que nós vamos aplicar esse conhecimento. Por isso, Paulo está nos ensinando que a lei fria, literal, ela mata. A letra, apenas uma informação, se torna um monte de gente crítica, querendo discutir quem sabe mais. Agora, a revelação da palavra é o que traz transformação, ao ponto de parar de falar na hora que precisa, pedir perdão na hora que precisa, e tantas outras coisas que o Senhor nos dá revelação, porque não temos capacidade para isso. Mas só quando nós temos um encontro com Jesus, é que nós conseguimos fazer isso. Abrir mão da nossa razão. O que nós estamos fazendo nesses dias, irmãos? Matando o nosso eu. Eu não tenho nada de bom, eu preciso me anular. Porque se eu não me anular, Jesus não pode aparecer na minha vida. O problema é que muitas vezes nós estamos aparecendo mais do que Jesus, aí é o problema. Jesus, ele só pode trazer uma intimidade, uma vida em nós, se nós anularmos o nosso eu, para que ele possa viver em nós. Irmão, só informação nos leva a gente a lugar nenhum, ainda que seja importante. Quer um exemplo? O que muda a nossa vida não é só um conhecimento e uma informação. Se você pegar um fumante, ele for num cardiologista, e o cardiologista vê os exames, que é um monte de informação, um monte de coisas que estão validando aquilo, né, estão testificando aquilo. E ele chegar e falar, seguinte, diante do diagnóstico, se você não parar de fumar hoje, você vai morrer. Quem já viu história de gente ouvir isso, sair do médico e continuar fumando? Quem já viu? Sabe por quê, irmãos? Foi só uma informação. Ele sabia, mas a informação não mudou a vida dele. Mas sabe o que mudaria de fato? Ele sair de lá e falar, a partir de hoje eu não posso ser o mesmo, eu tenho uma família, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito. E a partir de hoje eu preciso matar algo que eu quero na minha vida, para que eu possa viver algo diferente. De uma maneira natural falando, irmãos, é exatamente isso quando nós entramos na igreja, quando nós tivemos um encontro com Jesus. Jesus passou um diagnóstico, falou o seguinte, a partir de hoje você precisa mudar, você nasceu de novo, não, o velho homem não pode viver mais. Mas sabe quando nós vamos viver isso? Revelação. Senão nós vamos viver dia após dia na igreja, vivendo a mesma coisa, porque nós só queremos se sentir bem na igreja. O que muda a nossa vida não é só o conhecimento, ainda é claro que o conhecimento é profundo e importante. Irmãos, entenda algo, a palavra de Deus, muitas vezes a gente usa, eu até respeito e entendo que no contexto que traz renovação. Mas muitas vezes a gente fala que a palavra de Deus se renova. Na verdade, a palavra de Deus não muda, a palavra é a mesma. O que se renova é a nossa vida. Muitas vezes a gente usa essa base baseado no texto de Lamentações que fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas diante disso,
quando nós entendemos sobre renovação, está falando sobre a nossa vida, porque quando eu leio a palavra, é a mesma palavra hoje e amanhã, mas hoje o Senhor me renova de uma maneira e amanhã o Senhor me renova de outra maneira. Por isso nós lemos todo dia. Eu já li a Bíblia toda. Ótimo, leia de novo. Porque nós não estamos falando de um conhecimento, nós estamos falando de uma vida revelada. Entende? Porque se for só buscar conhecimento, eu não preciso ler mais a Bíblia, eu já conheço. Mas a cada dia eu tenho que ser desafiado para buscar o propósito. E diante disso, viver em unidade. Quer um exemplo? Estava conversando com os irmãos líderes do Cristo. E é interessante que nós colocamos um desafio para a igreja. Desafio não, uma direção. Até porque nós entendemos que nós estamos vivendo dias onde tem aquele fio desencapado, sabe? Nós só estamos aqui para ativar, ou só estamos aqui para desafiar você a viver o propósito. Porque não sou eu que vou fazer você viver o propósito. Eu só quero ser um canal para ajudar e te desafiar. E nós colocamos um propósito de ler a Bíblia, ler Hebreus, de segunda até hoje. 2 capítulos por dia, e hoje, último dia, capítulo 13. E eu perguntei para os irmãos como estava a leitura, como está o devocional, como está o jejum. Porque o meu papel como líder, principalmente com a liderança, é desafiar. E aí, o que você está fazendo? Está lendo mais? Está orando mais? Não é cobrança, mas é desafiar para que a gente possa crescer ainda mais. E algo interessante que o Cris me falou, isso me marcou. Eu falei até para a Gi. Ele falou, pastor, domingo eu acabei de ler Hebreus, mas quando você lançou o desafio de ler Hebreus, eu comecei a ler segunda novamente. Ou seja, ele tinha acabado de ler, segunda ele leu novamente. Sabe o que isso nos ensina? Unidade. Porque quando a gente entende que não é sobre o que eu já sei, mas é sobre o que nós estamos juntos, isso muda tudo. Já já nós vamos entender isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você? O quanto nós estamos dispostos a ser desafiados e crescer, mesmo quando a gente acha que já sabe tudo. Porque isso é revelação. Essa sensibilidade que nos traz a viver o propósito, quando a gente abre mão da nossa razão. Diante disso, quanto que nós estamos dispostos a buscar. João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32 diz o quê? Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade, irmãos? E como que nós conhecemos a verdade? Só apenas informação? Não. Experimentando. Sabe como que nós vamos viver a verdade, conhecer a verdade vai nos libertar? É quando a gente conhece Jesus, Jesus é a verdade. Mas quando nós experimentamos, revelação. Apenas conhecimento é só informação e não traz mudança nenhuma. Conhecimento sem revelação é só informação. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade, conhecereis Cristo, e então experimentar, viver, então isso vai te mudar, vai te libertar, vai te transformar. Ou seja, a palavra revelada muda a vida, irmão. Só conhecimento se torna um monte de gente crítica, querendo questionar ou saber mais sobre a Bíblia. Nós não estamos aqui para discutir Bíblia, ou discutir teologia ou doutrina, mas nós estamos aqui para conhecer Jesus, se entregar a Ele e viver verdadeiramente. Enquanto nós estivermos interessados ou preocupados em apenas ser alguém que tem informação para dar, nós vamos ser um monte de gente cheia de informação e vazio de Cristo. Por isso a revelação é profunda e importante para que a nossa vida muda. Sem oração, sem jejum, não tem revelação, irmãos. Só tem informação. Sem oração, sem jejum, sabe, a vida não muda. Ou só jejum sem oração se torna um regime. Agora, quanto que nós estamos dispostos a viver o propósito de Deus? Quero falar nessa manhã de uma forma rápida, para a gente poder orar, sobre 3 níveis de revelação que todo cristão precisa ter. Repita comigo aí, 3 níveis. Repita aí, fala. Primeiro, salvação. Segundo, igreja. E terceiro, reino. Vamos ver se você decorou, fala aí. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Mateus 16, 13 ao 19. Quem achou, diga amém. Quando chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem as pessoas dizem, né, que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Agora muda a pergunta. Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio que você teve, Simão, filho de João, pois foi o meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. E versículo 18. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o inferno, a força da morte não prevalecerá, não conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será sido ligado no céu, e o que você desligar da terra terá sido desligado do céu. Irmãos, esse texto é profundo, e nós aprendemos 3 lições, 3 níveis de revelação que todo cristão precisa ter. É interessante que Jesus ele faz uma pergunta: quem dizem que eu sou? E com certeza, irmãos, todos nós gostaríamos de ser comparado com João Batista, com Jeremias, sim ou não? Mas para Jesus isso pode parecer uma ofensa. Mas diante disso a gente aprende algumas lições. A primeira lição, o primeiro nível, aliás, de revelação que nós precisamos ter é a salvação. O versículo 16 e 17 diz assim, que Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que, bem-aventurado, né, ou que privilégio você teve, Pedro, pois quem te revelou isso não foi carne ou sangue, né, versão NVI, mas a versão NVT diz: nenhum ser humano saberia por si só isso, ou seja, foi através da revelação, não foi o conhecimento. Primeiro nível de revelação que nós precisamos ter: salvação. Sem salvação nós não temos um encontro, uma experiência com Jesus. Aqui é um momento onde gera um nível profundo de revelação na vida de Pedro sobre a importância, sobre a salvação. Quem dizem que eu sou? Enquanto os outros estão dizendo, Jeremias, João Batista, isso não gera salvação. Ainda que a gente está elogiando, ainda que a gente está vendo com bons olhos, é apenas mais um cara legal na Bíblia. Mas a única coisa que gera salvação é quando nós conhecemos Cristo como Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diante disso, irmãos, quando nós estamos dispostos a ter essa revelação, onde traz vida, mas traz transformação. Porque quando eu entendo que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, quando eu entendo isso, eu quero viver uma vida diante de Deus. Quando há salvação, tem que ter transformação. O problema é que nós estamos vivendo num tempo que muitos vêm para a igreja com uma motivação errada. Eu só quero ser salvo. Não quero me envolver não. Eu só quero ir para o céu. Irmãos, para que você quer ir para o céu se você não consegue nem se envolver com uma igreja? Você não consegue passar 1h30 junto com uma igreja, você quer passar a eternidade com uma igreja? Não faz sentido. Então o primeiro nível de revelação é a salvação. O quanto nós estamos dispostos a viver uma vida de salvação de verdade. Porque tem muita gente que só quer o benefício. Eu só quero ser salvo. Não, eu só quero ir para o céu. Não quero mais nada, não. Galardão, não, eu só quero ir para o céu. Mas isso é uma forma medíocre de se pensar. A salvação, ela traz alegria na nossa vida, irmãos. A salvação, ela traz festa no céu, como a Bíblia nos ensina. Ou seja, a partir do momento que a gente vive uma vida de salvação, algo tem que ser transformado na nossa vida. Tem que ter alegria, tem que ter prazer, tem que ter vida, algo tem que ser transformado. Não dá mais para viver cabisbaixo, não dá para viver mais olhando para trás. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quem achou, diga amém. Romanos 10, 9. A Bíblia diz assim: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Como que faz para a gente ser salvo? Declarar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer com o coração que Jesus ressuscitou.
Sabe o que é isso, irmãos? A nossa declaração, ela tem que ter coerência com a nossa ação. Declarar no coração, e da mesma maneira que ele diz, declarar com a boca e crer no coração é ação, é atitude. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? A gente está vivendo assim, glória a Deus, aleluia, mas o coração corrompido, coração fechado, um coração ferido. Não faz sentido, irmãos, nós temos uma vida com alegria, que a salvação ela aponta para a alegria. Não faz sentido a nossa boca declarar que Jesus é o Senhor. Não faz sentido a nossa boca declarar aleluia, glória a Deus. Porque hoje o que mais você vê é isso. Mas se o nosso coração não está salvo. Ele diz, aquele que declarar com a boca e crer no coração, confessar no coração, viver no coração. Porque o coração, ele fala da alma também, fala do nosso sentimento. Mas também fala sobre a gente viver uma vida de corpo, alma e espírito em Cristo. O quanto nós estamos dispostos a isso. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Diz assim, quem achou diga amém. Atos, o 5º livro do Novo Testamento. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Ou seja, apenas através de Jesus. Então, quando nós vemos aqui no texto de Mateus 16, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está declarando com a boca e confessando ou vivendo no coração que Cristo é tudo, que não há outro caminho. Ele está dizendo assim, é o mesmo que diz, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, ele está entendendo que não tem como viver uma vida com alegria, com prazer, se não for através de Cristo. Ou seja, primeiro nível de revelação que todo cristão precisa ter, salvação. Sem o nível de salvação a gente não aprofunda, a gente não vai para o próximo nível. Segundo nível de salvação, repita aí comigo, igreja. Olha que interessante, o versículo 18 diz, Mateus 16, 18. Diz assim, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte, ou a porta do inferno, não conquistarão, não prevalecerão, não poderão vencê-lo. É interessante isso, irmãos, porque às vezes a gente vive na defensiva, assim, né? Não, o inferno não vai me vencer. Mas aqui quando ele está dizendo isso, é de uma forma ousada. Ele está dizendo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele está trazendo uma revelação sobre ser igreja. Ao ponto de nós não nos intimidarmos com dardos malignos ou com problemas, mas nós levantarmos a nossa cabeça e saber quem nós somos em Deus. Quando eu sou salvo e eu entendo que eu sou igreja, eu não vou me amedrontar, não vou parar. Diante disso, irmãos, quanto que nós precisamos ter a revelação de ser igreja? O problema dessa geração, muitas vezes, é que a gente quer ter a revelação de ser salvo, mas a gente não quer ser igreja. Eu quero Deus, mas eu não quero ser igreja. Mas o que nós estamos aprendendo nesses dias, irmãos, que uma das maneiras que Deus faz de nós sermos igreja é um relacionamento na vertical. Mas não dá para ser igreja sem um relacionamento na horizontal. Deus usa pessoas. Ah, mas eu tenho dificuldade com pessoas. Irmãos, Jesus deu a vida dele por nós. Ele foi injustiçado, foi traído. Então, com certeza, ele tem autoridade para nos ensinar algo. Sobre sentar à mesa, sobre aprender. Ou seja, nós precisamos ter a revelação de ser igreja, irmãos. O problema é que às vezes a gente quer a salvação, mas não quer ser igreja. A gente quer o relacionamento, entre aspas, na vertical, mas a gente quer ignorar o relacionamento na horizontal. Em toda a história bíblica, nós vemos que quando Deus usa homens, existe um contexto de comunidade. Você não vai ver nenhum momento onde, ainda que existam momentos individuais, mas aquele momento individual é para gerar um coletivo. O propósito de Deus sempre foi o coletivo, irmãos. Ainda que tenha experiências individuais, ainda que tenha momentos íntimos no seu quarto, mas o propósito de Deus é para que haja um relacionamento e um avivamento no coletivo. Por isso nós precisamos entender a importância de ser igreja. Ter revelação que nós somos salvos, mas não ter a revelação de igreja, nós perdemos o propósito. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5.
Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Irmãos, olha que interessante esse texto. Ele está dizendo, ainda que nós temos funções específicas, cada um faz parte do corpo, mas de uma maneira diferente, todos nós estamos conectados no mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. E isso nos ensina a revelação sobre ser igreja. De estar conectado, como nós falamos semana passada, né? Sobre a videira estar conectada, o ramo estar conectado, senão não tem vida, não tem fruto. E esse texto nos ensina a importância de ser um só corpo, onde é um só corpo com diversas funções. Ou seja, irmãos, quanto nós estamos dispostos a ser igreja com as nossas diferenças. Ah, eu penso diferente dele, ele não serve. Onde está escrito isso, irmãos? Eu creio que quem pensa diferente de mim, algo tem para me ensinar. É por isso a Bíblia diz, nós somos parte de um só corpo, mas com cada membro com funções diferentes. Aí a gente aprende também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim: Ele nos chamou, ou designou, ou nos escolheu, ou tem um propósito para que alguns com apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que isso? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ou seja, por que tem diversas maneiras de fazer parte do corpo? Para que o corpo seja completo e aconteça a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, irmãos, é ilusão você querer andar com quem só pensa igual a você. Você vai se frustrar e você vai se isolar. O problema nosso é que muitas vezes a gente cria uma mentalidade, eu vou escolher a dedo quem eu vou andar, porque concorda comigo? Então quero que você ande comigo. Mas isso só alimenta o seu ego, ao ponto de você terminar sozinho. Nós precisamos aprender a ser igreja, entender que ainda que alguém tenha uma função diferente, ele é tão importante quanto a sua função. Ainda que alguém pense diferente, ele é tão precioso quanto o seu pensamento. E é isso que a Bíblia nos ensina, quando Pedro diz que tu és o Cristo, há uma revelação onde Jesus diz, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, tanto é que Pedro nós vemos que mesmo diante de falhas, mesmo diante de temperamentos às vezes explosivos, ele é um canal para ser uma liderança dos apóstolos e levar a igreja. Quando você vê Paulo, muitas vezes Pedro está envolvido. Se torna um grande líder. Por quê? Porque ele teve revelação do que é ser igreja. Ainda com as diferenças. Ah, mas João pensa diferente de mim. Mateus é totalmente diferente. Tiago, nem se parece comigo. Não tem problema. O quanto nós estamos dispostos a ser igreja nas nossas diferenças. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está dizendo assim, sobre a sua vida tem que ter revelação sobre a importância que uma igreja viva, uma igreja edificada, é uma igreja que respeita as diferenças dentro do propósito. Não estou falando que a gente vai viver relativismo ou achismo, mas o que eu estou querendo dizer é que dentro da palavra nós temos que respeitar. E é isso que traz uma revelação. Não é só uma revelação de ser salvo, irmãos. Porque o perigo de eu buscar somente a salvação é eu me isolar e querer falar, eu sou a igreja. Não, não existe igreja no singular. Nós somos a igreja na pluralidade. Deus usa a pluralidade para expressar também o singular e expressar o plural. Mas pare de querer ser egoísta ao ponto de dizer, eu sou igreja, vou congregar na minha casa, vou congregar na internet. Não existe igreja isolada, irmãos. Não existe igreja sem edificação do corpo de Cristo. Uma igreja precisa estar conectada presencial. Nós estamos falando esses dias sobre estar conectado. Não tem como você estar conectado com Deus e com os irmãos apenas online. Nós precisamos estar presencial. A presença de Deus tem que ser palpável. A presença de Deus tem que ser manifesta. Não dá para viver de uma forma somente como nós queremos na tecnologia hoje, Bluetooth, Wi-Fi, e viver de uma maneira dessa. Isso só gera conformismo e comodidade. E o problema é que muitas vezes nós estamos acomodados, porque nós não queremos mais pagar preço. Irmãos, nem faço isso para não constranger, mas se perguntar quantos de fato jejuaram essa semana, menos de 30% da igreja. Por quê? Porque muitos não estão dispostos a pagar preço. Porque nós viemos para a igreja só para ganhar. É muito difícil, muito trabalhoso. Mas se nós queremos ter a revelação da salvação e a revelação de ser igreja, tem preço a pagar. Eu tenho que abrir mão da minha razão.
Quanto nós estamos dispostos a isso? Porque se nós não tivermos revelação da salvação, irmãos, não tiver a revelação sobre a igreja, nós não vamos ter a revelação do que é reino. Porque quem tem mentalidade que só quer ser salvo, nunca vai acessar o reino. O reino só está disponível para quem paga preço. O reino só está disponível para quem se envolve. O reino só está disponível para aquele que está junto. Terceira revelação, repita comigo aí, reino. Versículo 19, Mateus 16, 19, diz assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Reino é diferente de salvação, irmãos. Salvação não é força. Reino é esforço. Salvação não é merecimento, é graça. Reino é merecimento, é trabalho. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado do céu. Aqui fala sobre questão de autoridade, irmãos. O terceiro nível que o Senhor nos traz é um nível de reino, de intimidade, de profundidade. Mas é interessante que após o momento onde Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, então Jesus diz o quê? Te darei a chave. Chave fala sobre autoridade, chave fala sobre acesso, chave fala sobre mudança de ambiente, chave fala sobre próximo nível. Mas é interessante que a chave não é dada para quem é salvo. Mas a chave é dada para quem tem revelação da salvação, revelação de ser igreja e revelação do que é reino. E a partir do momento que nós temos a chave, então gera uma autoridade para nós fazermos ligações ao ponto daquilo que nós estamos declarando na terra, tem o poder de ser ligado no céu. Mas quem é vazio, quem é raso, não tem isso. Por quê? Porque não tem revelação da profundidade do reino. E o que nós estamos buscando nesses dias, irmãos, é exatamente isso. Ir mais profundo para que nós possamos acessar o reino. Possamos ter intimidade com Deus. Possamos viver experiências novas. Irmão, se você entrou aqui com um pensamento de, há 15 anos atrás era tão bom aquele momento. 20 anos atrás eu lembro do meu encontro com Deus. Isso só mostra que você parou no conhecimento. Você parou só na busca da salvação. Porque quem tem visão de igreja, revelação de reino, a cada dia tem que ter uma experiência nova, irmão. Não estou dizendo que só vai ser vida boa. Não, vai ter um momento difícil. Mas nós não podemos viver olhando para trás e falar, há 35 anos atrás, quando eu ia naquela igreja, o mover era tão... Mas, irmãos, por que o mover parou? Será que a culpa é da igreja, do pastor, do presidente? Ou será que a culpa começa de dentro para fora? Por que será que às vezes o mover parou? Porque no momento que o ministro está lá se entregando, você está, nossa, aquela luz está queimada, né? Eu tenho que pagar uma conta hoje. Nossa, eu esqueci, tem que comprar o frango assado para levar para casa. Irmãos, como que vai ter mover, como vai ter presença, se você não tem 10, 20, 30 minutos para se desconectar desse mundo, para conectar em Deus? Aí é muito fácil a gente se tornar um crítico da palavra. E a palavra diz isso, mas você vive isso. Porque é muito fácil a gente usar a palavra para criticar aquilo que a gente não vive, irmãos. Por isso nós queremos ter um nível de revelação no reino. A chave é dada para acesso. E a partir do momento que nós temos acesso, algo tem que ser transformado. Porque nós temos ligação. O véu se rasgou. A presença manifesta. Todo momento. Você não precisa de um ministro para orar, para acontecer algo. Mas o seu quarto é uma igreja também, irmãos. O quarto é a extensão da igreja. A sua sala, a sua mesa é uma extensão da igreja. Agora não adianta a sua mesa ser um lugar, um banquete só de tragédia, e você esperar que Deus mude a sua vida. A sua mesa tem que ser uma igreja, onde tem que sair palavras de vida. Palavras, mudar os hábitos, irmãos. Porque nós queremos viver o reino, acessar o reino. Se a chave foi dada, nós temos que ligar. A palavra tem poder. O que nós estamos declarando? Seu imprestável, seu infeliz, não vai dar em nada. É isso que você está ligando no céu. Ou seja, aliás, o céu fechou, você está ligando isso no inferno. Porque a nossa palavra tem poder. O que nós estamos declarando, irmãos? É tempo de mudança de hábito, é tempo de mudança de costumes. Porque enquanto você continuar vivendo dessa maneira, nada vai mudar. Se você falar, a minha vida não vai para frente. Exatamente, é o que você está profetizando, sua vida não vai para frente. Agora, quando a gente entende o acesso ao reino de Deus, quando nós entendemos o acesso direto com Deus, onde o véu se rasgou, nós temos intimidade ao ponto de clamar, de buscar e viver o propósito de Deus de uma maneira mais intensa. Ele diz que foi te dada a chave.
Ou seja, fala de autoridade, fala de acesso. O quanto nós estamos acessando aquilo que Deus nos deu. Mas para isso é um segredo, irmãos. Não viver pelo conhecimento, mas viver na revelação. Pedro não vive isso porque ele é bom, ele estudou, até porque Pedro perto de Paulo, meu Deus, tem nada. Paulo era um sábio, Paulo era alguém que foi letrado, sentado com Gamaliel, foi alguém muito inteligente, que até é algo que Deus levanta para mostrar que não era o conhecimento, mas era a entrega. Mas quem era Pedro? Pedro, diante da lei, diante dos fariseus, era alguém que não tinha nada de Deus, porque era um pescador. E Deus usa isso, sabe para quê? Para mostrar que não é o conhecimento em si só que vai mudar a nossa vida, mas é o quanto que nós recebemos esse conhecimento e transformamos ele em revelação. Por isso que Jesus diz, essa pedra ficaria a minha igreja, e ele diz, e é dado a chave dos céus, do reino dos céus. Porque aqui chega um nível, irmãos, que não é mais só salvação. Não é aquele crente mimado, aquele crente raso que eu só quero a salvação e não quero mais nada. Ou seja, aquele crente que vem para a igreja só para ser abençoado. Mas aqui é um nível que fala, Deus, eu não quero só salvação. A partir do momento que eu conheci quem Jesus é, eu quero sentar no seu colo, eu quero me prostrar aos seus pés, eu quero ter intimidade, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir o teu toque. Irmãos, não faz sentido a gente ter uma experiência com Deus e a gente largar isso por outras coisas banais ou coisas que vão embora, coisas momentâneas. Não faz sentido nós trocarmos aquilo que é eterno por coisas passageiras. Mas como que nós acessamos o reino de Deus, irmãos? Através de entrega, através de revelação. Mateus 6,33 diz o quê? Buscar em primeiro lugar a tua vontade, o teu gosto. É isso? Não. O que diz Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Amor de Deus, provisão, cuidado, dependência de Deus, tudo que vem de Deus. Irmão, se nós queremos viver um nível profundo de revelação, tem algumas coisas que não se encaixam mais na nossa vida cristã. É por isso que nós jejuamos, é porque a gente é bom? Não, porque a gente precisa ter sensibilidade para Deus mudar nós. Falar, não, Deus, como que eu estou vivendo há 10 anos nesse jeito ainda? Hoje isso tem que ser mudado. E se eu estiver cheio de razão, Deus não muda, porque o meu eu está falando mais alto que Deus. É por isso a maneira do jejum, irmãos, não é para a gente mudar Deus, mas é para que a gente possa ser transformado e mudado. Fala, Deus, eu não quero mais isso, eu não aguento. Olha aqui que Romanos 14:17 diz, pois o teu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. A versão NVT diz um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Pois o reino de Deus não diz a respeito do que comemos ou bebemos, mas é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o que isso nos ensina? O que Paulo está nos ensinando aqui em Romanos 14:17? Ele está dizendo que a nossa vida com Deus, ela tem que ter mais prazer do que aquilo que a gente senta na mesa e come. Porque a comida, por que ele usa comida? Porque comida e bebida está relacionada a prazer. Mas é um prazer momentâneo. É um prazer que daqui a pouco você comeu e já era. Por isso ele está dizendo que o reino de Deus não pode ser comparado com uma comida gostosa que você come, dá risada, está com os irmãos. Mas ele está dizendo que o reino de Deus vai muito além do que comer e beber. Mas ele está dizendo que o reino de Deus está ligado a fruto do Espírito como paz, justiça e alegria. Quanto nós estamos dispostos a viver esse propósito de Deus? Quanto nós estamos dispostos a matar o nosso eu um pouquinho para que Cristo possa expressar a vontade dele em nós? Sabe, irmãos, eu não quero ser indelicado com vocês, mas talvez a gente não está vivendo o propósito de Deus porque o nosso eu está gritando muito. E não tem como Deus agir enquanto o nosso eu está vivo. Porque enquanto a gente está vivo, a gente reclama, enquanto a gente está vivo, a gente tem dor, enquanto a gente está vivo, a gente é criterioso. Mas quando a gente morre, todo o direito vai embora. O problema talvez que a gente tenha entrado dia após dia aqui, cheio de direitos. Por quê? Porque a gente está muito vivo. E o nosso eu fala mais alto. Se nós queremos realmente acessar o reino de Deus, não é pela nossa razão, mas é pela nossa entrega.
Queria convidar a banda. Eu quero finalizar lendo um texto. O texto que eu li ontem com os irmãos, Mateus capítulo 18, que tem tudo a ver com esse, de conectado ao céu. Mateus 18, versículo 18 ao 20. Leia comigo, diz assim: eu lhes digo a verdade. Não, só para ler junto, não precisa repetir não. Leia junto. Né? Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra, terá sido desligado do céu. Também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, o meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Esse texto é interessante, irmãos, porque se você ler ele um pouquinho antes, ele está falando sobre a correção entre irmãos. Está falando sobre perdoar, sobre corrigir problemas. E ele mostra a importância disso, de estar ligado. Ele diz, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. E aquilo que você desligar da terra, será desligado do céu. E essa referência é o que nós vimos lá em Mateus 16, quando ele dá acesso à chave. E somente pode ligar e desligar quem tem acesso ao reino, chave. E é interessante esse texto, nós aprendemos 3 coisas que eu quero orar com vocês hoje. Primeira coisa, sensibilidade para estar conectado ao Senhor. Porque aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Que tipo de ligação nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos sensíveis a declarar a vida, declarar a paz sobre nossa família, declarar a vida sobre a igreja, declarar palavras que se parecem com Cristo? Que tipo de ligação nós estamos fazendo hoje? A segunda coisa que ele diz nesse texto, que se 2 concordarem, o Senhor faz o que pede. Claro, dentro de um propósito, né, irmãos? Dentro de um propósito e vontade de Deus. Mas o que eu quero te perguntar nessa manhã é o seguinte: será que nós temos unidade suficiente para Deus agir no nosso meio? Porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, não prospera, não avança. Ou seja, Deus está mostrando para nós, Jesus está nos mostrando que uma das maneiras de ligar na terra e ligar no céu é através da unidade. Ou seja, revelação, igreja, revelação, reino. Porque ele diz, quando 2 concordarem, o que fala de concordância, irmãos? Fala de unidade, de estar no mesmo propósito. Sabe o que é isso? Se nós chegarmos aqui, vamos decidir algo, amém. Daí o Diego pensa diferente. Sabe o que é unidade? Não é pensar igual. Unidade é o Diego chegar e falar, tá bom, estamos juntos. E amanhã alguém chega, o Marlon chega para o Diego, e aí, Diego, você que resolveu aquilo? Sim, nós resolvemos. Porque o que é decidido como equipe tem que ser uma palavra só. Não pode ser assim, não, então eles pediram isso, mas eu não queria. Isso não é unidade. E às vezes a gente é tão infantil que a gente quer mostrar que a gente pensa diferente em rodas erradas. No meio de uma reunião, de uma equipe, não tem problema você falar, eu pensava diferente. Mas o problema é que quando a gente perde a unidade, é um ponto que a gente decide algo junto e um pensa diferente, e aquele começa a falar, então, eu faria diferente. Não tem como Deus agir e fazer aquilo que a igreja está orando se nós não estamos indo para o mesmo caminho. E a terceira coisa que nós vemos aqui, que ele diz, quando 2 ou mais estão reunidos, 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor se faz presente. Sabe qual que é a maneira de a gente viver a presença de Deus? Repita comigo assim, através da unidade. Irmãos, é muito poderoso a gente ter intimidade com Deus no secreto. Mas uma das maneiras que Deus se revela à igreja é através da unidade, porque a unidade mostra o nosso caráter. Porque falar que ama a Deus e não ama o irmão é mentira. A Bíblia diz isso. Não tem como nós termos intimidade e revelação de Deus se nós não conseguimos expressar isso na vida da igreja. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.